Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas ambientais no campo, tá? A gente vem falando ao longo das aulas anteriores sobre as atividades econômicas do Brasil. E essas atividades econômicas é a agricultura, a pecuária e o extrativismo. E todas essas atividades, elas são, desenvolvidas no espaço rural, ou seja, no campo. E essas atividades, elas geram várias consequências ambientais e a gente vai falar sobre algumas delas hoje, tá bom? Bom, a primeira que a gente vai falar é sobre os agrotóxicos. Esses agrotóxicos, eles são produtos químicos, tá? Que são utilizados nas lavouras, né? Na parte da agricultura, e esses produtos, eles são feitos, né? Para eliminar as pragas, para matar as doenças, para acabar, né? Com plantas invasoras e isso, né, gera várias consequências ambientais pelo uso abusivo desses agrotóxicos. Que consequências são essas? A poluição do solo, né, a poluição também dos lençóis freáticos e rios, tá? São algumas consequências. Fora que esses agrotóxicos, eles deixam, né, as pessoas doentes também, as pessoas que trabalham, né, nessas lavouras, os trabalhadores rurais. E esses agrotóxicos, eles são utilizados, né, para melhorar a produtividade das lavouras. Só que, em consequência, também, né, o uso desses agrotóxicos pode poluir o solo e, ao poluir o solo, isso também vai ser infiltrado para os lençóis freáticos, tá? Para as águas subterrâneas e vai chegar até os rios. E, consequentemente, vai matar peixes, vai matar plantas aquáticas, vai deixar o uso dessa água que seria potável, né, infelizmente poluída, tá? Então, assim, tem várias consequências relacionadas, né, ao uso desses agrotóxicos. Fora que esses agrotóxicos também, eles vão prejudicar o ar também, tá, para as pessoas. Então, existem várias consequências relacionadas ao uso abusivo desses agrotóxicos. Em geral, né, os agrotóxicos, eles contribuem para melhorar a produtividade das lavouras. No entanto, o uso abusivo desses produtos químicos vem gerando graves problemas ambientais, que foi o que eu falei para vocês, tá? Então, em muitas propriedades agrícolas, essa prática, além de contaminar os solos, poluir os rios e águas subterrâneas, também, né, pode causar problemas aí de saúde para os trabalhadores rurais. Aqui a gente tem esse exemplo, né? Esse aqui que vocês estão vendo é uma pulverização de agrotóxico em uma lavoura de soja. Então, se vocês observarem, né, aqui é uma aplicação em uma monocultura, né? Ou seja, em uma única espécie de vegetal, né? Que é a soja, em uma grande propriedade de terra, que a gente já falou sobre isso, que é o latifúndio. Então, assim, essas, né, esse tipo de agricultura, né, intensiva, ela tem essas características de usar, né, máquinas, de utilizar agrotóxicos, então isso vai prejudicar demais o meio ambiente e também a saúde das pessoas, tá? A segunda parte, a gente vai falar um pouquinho sobre o desmatamento, né? O que seria esse desmatamento, gente? O desmatamento é a retirada, tá, da cobertura vegetal, como vocês estão vendo aqui, né, que essa parte aqui está sem a cobertura vegetal, e em consequência disso, existem vários problemas relacionados ao desmatamento, tá? Então, essa abertura vegetal aí para o desenvolvimento de agropecuária, tá, incentiva esse desmatamento das florestas nativas. Então, lembra que eu falei para vocês na aula anterior que as florestas também ficam no campo, né, no espaço rural. Então, se você acaba desmatando para criar gado, para plantar lavoura, você está retirando essa cobertura vegetal, você está desmatando aquela área nativa. Tá? Então, isso gera várias consequências, como perda da biodiversidade, né? Destrói as florestas, o habitat natural de várias espécies, muitos organismos não têm, né, para onde ir e acabam entrando em extinção, tá? Fora que também ocorre a erosão dos solos, né? Por quê? Porque as árvores, elas são muito importantes para infiltração da água, tá? Então, se o solo ele fica, né, desprotegido, então esse solo ele vai se tornar o quê?
muito erosivo. Então, essa erosão vai abrir fendas nesse solo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tem a extinção de rios aí também, porque a remoção, né, dessas florestas provoca a destruição de algumas nascentes também e que alimentam outros rios. Então, a extinção de rios também pode vir por causa do desmatamento, tá? Fora outros efeitos climáticos, né, como aumento aí das temperaturas, porque a cobertura vegetal, gente, ela ajuda, né, com a umidade do ar também, ok? Então, também tem problemas de desertificação por causa da erosão, né, causada pelo empobrecimento desse solo aqui, por causa do desmatamento, por causa da retirada vegetal, tá? Então, a ausência, né, dessa vegetação aí pode ocorrer também o processo de desertificação e a perda, né, desses nutrientes aí do solo, tá? A perda de recursos naturais, né, em casos aí de madeira, tá? Dessa escassez aí de água, pode ter problemas com matérias-primas, por causa também, né, dessa retirada dessa cobertura vegetal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre outro processo também, né, de desmatamento, só que com outra prática, né, que é a prática aí da queimada, né? Então, uma prática muito utilizada também no Brasil é a prática para abertura de espaços para agropecuária, que são as queimadas, que são, né, que podem devastar grandes áreas da vegetação e causar o quê? Danos ambientais seríssimos, problemas climáticos, né? Porque com essa queimada também esses poluentes eles vão para a atmosfera, né? Vão reter mais calor e vai intensificar, né? O processo aí de efeito estufa, que vai gerar o aquecimento global. Lembrando, pessoal, que o efeito estufa ele é um efeito natural do nosso planeta, só que o agravamento desse efeito estufa ele pode causar o aquecimento global. E aí, outras consequências relacionadas a isso, né? Como o aumento do nível do mar, o derretimento de geleiras, a extinção de várias espécies, enfim. Tem vários problemas relacionados a essas queimadas. Fora também, gente, que essas queimadas, né, elas lançam esses poluentes para o ar que também vão afetar a saúde das pessoas, vão causar vários problemas respiratórios, tá bom? Então, essas queimadas, né, também provocam muitos problemas ambientais. A erosão do solo, né? A erosão do solo é um problema ambiental muito comum no espaço rural, por quê? Porque, como eu falei para vocês, a retirada, né, daquelas coberturas vegetais, elas podem ocasionar, né, a erosão do solo. Porque as plantas, né, os vegetais, eles ajudam, né, na infiltração da água, né, para o solo. Então, se retirou essa cobertura vegetal, essa proteção, né, que o solo tinha e a ajuda, né, para infiltrar, né, para essa água infiltrar no solo, isso pode gerar essas fendas aqui. O que é a erosão, pessoal? A erosão é o desgaste das rochas, é o desgaste e o transporte dessas rochas. Então, se não tem a cobertura vegetal para ajudar a proteger esse solo vai ficar muito desprotegido. Então, quando vem uma chuva, né, muito forte, a água da chuva pode carregar esse solo, tá? E gerar essas fendas. Então, quando a erosão acontece quando a retirada, né, da cobertura vegetal dos terrenos deixa parte superficial do solo desprotegida. E quando chove, né, o escoamento superficial da água, né, gera uma enxurrada que carrega essas porções do solo aí que estavam expostas. Então, esse transporte, né, dessas rochas, né, desse solo aqui, ele vai gerar essas fendas, porque o solo está desprotegido, não tem mais a cobertura vegetal para proteger esse solo, tá bom? E uma consequência muito mais grave, né, em relação à erosão é o aparecimento aí dessas vossorocas. O que são essas vossorocas, gente? São grandes fendas, tá? Que são abertas no solo com o aumento aí, né, dessas lavouras. Porque, como vocês podem olhar aqui, não tem uma cobertura vegetal para proteger esses solos. Então, o que vai acontecer? Em situações mais graves, né, dessa erosão, pode aparecer essas vossorocas, que são várias fendas abertas, né, aqui ao longo do terreno. E
é muito grave isso daqui, gente, porque é muito difícil para ter uma recuperação disso aqui, porque precisa delimitar a área, precisa plantar, né, uma cobertura vegetal para ajudar, né, na proteção desse solo, precisa que essas raízes dessas plantas ajudem, né, a infiltrar essa água. Então, como vocês podem observar, né, um problema ambiental, ele vai desencadeando o outro. Então, isso daqui, gente, esses problemas ambientais, eles vêm, né, em efeito cascata, tá? Então, essas vossorocas aqui são erosões, né, muito mais graves, tá? Então, é uma situação, assim, desencadeada, né, pelo uso de plantio aqui, ó, sem retirada, né, da cobertura vegetal, tá? Então, pode ocasionar esse tipo de erosão aqui. E, em consequência disso, a gente tem também o assoreamento, tá? O que seria esse assoreamento? É quando as porções do solo, tá, são carregadas pela água da chuva e são depositadas em lagos e rios, ou seja, o acúmulo dos sedimentos, né, desprovidos aí da erosão, que a gente viu, eles são levados, né, arrastados para rios e lagos. Então, esses sedimentos, eles, né, vieram da erosão. Então, por isso que eu falei para vocês que esses problemas ambientais, eles vêm em efeito cascata. Então, primeiro, né, retirada da cobertura vegetal, desmatamento. O desmatamento, né, ele resultou em erosão. A erosão resultou em assoreamento, tá? Que é o desgaste e o transporte desses sedimentos, dessas rochas, né, para os rios. E quais são as consequências desse assoreamento, pessoal? Esse assoreamento, ele vai diminuir, né, o nível dos rios, ele vai diminuir, né, a quantidade de água, e isso, né, vai gerar outras consequências. Por exemplo, quando, né, ocorre esse assoreamento, tem essa diminuição da profundidade e também, né, vai afetar a navegação de barcos e navios. Então, os barcos e navios, né, eles precisam de uma certa profundidade para navegar. Então, se ocorre esse assoreamento, né, vai diminuir o volume e, consequentemente, não vai conseguir passar, né, essas navegações. Tá bom? Bom, pessoal, então, esses são alguns problemas ambientais gerados, né, por consequências de atividades humanas no campo. E essas atividades, elas são muito perigosas, porque vocês viram, né, que elas ocorrem em efeito cascata. Então, um problema ambiental vai levar ao outro. E um questionamento que eu vou deixar para vocês. Será que existe uma forma, e eu fiz essa pergunta em aula, será que existe alguma forma entre a agricultura e a pecuária, né, conseguirem coexistir com o meio ambiente? Existem algumas práticas, pessoal, já vou respondendo para vocês, existem algumas práticas que elas degradam menos o meio ambiente, que a gente já falou ao longo das aulas, né? Um exemplo delas é a agricultura familiar. A agricultura familiar, ela é aquela agricultura que respeita, né, o meio ambiente, que quase não utiliza técnicas modernas, que não utiliza agrotóxicos. Então, essa agricultura familiar, ela ajuda muito, né, em relação aí em questões ambientais, porque ela quase não agride o meio ambiente, por não utilizar produtos químicos, por não utilizar maquinários pesados para causar erosões, para não desmatar tanto. Então, a agricultura familiar é um exemplo, né, muito bom aí, muito positivo de agricultura que preserva o meio ambiente. Tá bom? Bom, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês anotem as dúvidas de vocês para a gente esclarecer na próxima aula, tá bom? Tchau!